A tua voz, é a tua noiva, Senhor, e eu quero te pedir, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos? Aleluia. Meus irmãos, Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que eu gosto muito e que ele sempre fala: os milagres que Jesus realizou na Bíblia são pedagógicos. Todo milagre que Jesus ele realizou, ele foi para dar algum ensinamento para nós, né? E quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, ainda essa semana, ainda ontem, lá no hotel em Santo Antônio da Platina, eu estava orando, meditando: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor precisa falar? O que o Senhor quer falar? E o Senhor colocou no meu coração essa passagem para falar sobre Lázaro. E hoje a gente vai ver alguns ensinamentos que essa passagem de Lázaro nos traz nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, lá no começo eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Espero que hoje não trava, né, Derção? Domingo estava uma benção esse computador. A Bíblia vai dizer que lá no começo, no versículo 1, que existia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia. E Betânia era uma aldeia. E esse homem chamado Lázaro era irmão de Marta e Maria. E a mesma Maria que se prostrava aos pés de Jesus e quebrou o vaso de alabastro, sabe? Aquele vaso de perfume bem muito caro, e despejou nos pés de Jesus. Eles eram irmãos. Eram o Lázaro, Marta e Maria. Glória a Deus. E esta Maria, o Lázaro, irmão de Maria, ele ficou doente, ele adoeceu. Lázaro, ele ficou doente. E quando ele estava doente, lá no versículo 3, as suas irmãs, Marta e Maria, mandam um recado para Jesus. Chegam a Jesus e dizem assim: assim sendo, as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Aleluia. Aquele a quem amas está enfermo. Glória a Deus. E a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que, mesmo tendo o amor de Jesus sobre nós, e mesmo tendo a amizade de Jesus nas nossas vidas, a amizade e o amor de Jesus não nos brindará das dificuldades. Só porque nós somos amigos de Jesus, só porque temos o amor dele sobre nós, isso não quer dizer que nós não passaremos por dificuldades. Muito pelo contrário. As dificuldades são inevitáveis. Diga comigo, elas são inevitáveis. Gostaria eu de viver uma vida sem dificuldades. Quem gostaria aqui? Mas não é assim. A vida, infelizmente, ou melhor, felizmente, porque Paulo vai dizer na palavra de Deus que é necessário passar por tribulações. Ou seja, é necessário passar por dificuldades, então isso é inevitável. É necessário por alguns motivos que a gente vai ver nessa noite. Então, o primeiro ensinamento que essa passagem nos traz é que, mesmo tendo a amizade de Jesus, mesmo tendo o amor dele sobre nós, elas não nos eximem das dificuldades, pelo contrário, são inevitáveis. E outra coisa, além das dificuldades serem inevitáveis, as dificuldades elas podem aumentar. Fala para o seu irmão, ela pode aumentar. Mas como é que você prova isso, pastor? A Bíblia diz que Lázaro estava o quê? E o que aconteceu com Lázaro? Aumentou ou não? Ou seja, o amigo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, ele estava doente e a sua dificuldade aumentou. Ou seja, ela pode aumentar, tanto que Lázaro morreu.
Mas além de ser inevitável, além das dificuldades poderem aumentar, elas trazem um sentimento muito triste, que é a angústia. Quem já passou por um momento de angústia? Aqui, hoje eu estava vendo uma reportagem no carro, dirigindo, vindo embora, e é um doutor psiquiatra, e ele lançou um livro, e nesse livro ele escreve que hoje, depois da pandemia, 60% dos brasileiros estão enfrentando algum tipo de depressão ou ansiedade. Você sabe que 60%? É mais da metade dos brasileiros estão sofrendo com ansiedade ou depressão. E mesmo sendo cristãos, nós passamos por momentos de angústia. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a angústia de Marta e Maria era tão grande que ela manda um mensageiro para Jesus, dizendo: Jesus, o seu amigo Lázaro, o nosso irmão, está doente. Mas, meus irmãos, o segundo ensinamento que esse texto nos mostra, nos ensina que, por mais que a gente mande mensageiro para Jesus, por mais que as coisas estejam apertadas, as respostas de Jesus, diante de certas situações, frequentemente elas são incompreensíveis. As respostas que Jesus nos dá, quando nós estamos passando por momentos difíceis, as ações de Jesus, que no momento que estamos passando por momentos difíceis, muitas vezes são incompreensíveis, a gente não entende, a gente não consegue entender o porquê, sim ou não? Olha só o que diz o versículo 6. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. E olha só que interessante. Qual que foi a mensagem que Marta e Maria mandou para Jesus? Lázaro, a quem tu amas. Agora, vamos supor, vamos pegar minha mãe, que ela é meio desesperada. Minha mãe, se chegar em você e dizer assim, vamos supor que você está lá no seu Eugênio, no seu trabalho, e chegar um mensageiro e dizer para você: o Anderson, seu filho, acabou de sofrer um acidente, está internado lá no hospital. O que você vai fazer? Você vai largar tudo e vai lá. Por quê? Porque você me ama, sim ou não? É óbvio, verdade ou não é, pastor? Porque você me ama. Mas a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro e amava Marta e Maria. E quem ama, meu irmão, não demora. Sim ou não? Quem ama não demora. Mas a Bíblia vai dizer que no versículo 6, que na hora que ele recebeu o recado, o abençoado do Jesus, ficou 2 dias ainda para ir. Por isso que eu disse que às vezes as atitudes de Jesus na nossa vida são incompreensíveis, a gente não consegue entender. A gente não consegue entender. Quer outro exemplo? Versículo 4, olha só. Qual que foi a resposta de Jesus quando o mensageiro chegou? Eles falaram: ó, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Olha o que Jesus disse: a saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará. O que aconteceu com Lázaro? Incompreensível. Às vezes Jesus nos envia situações e nós passamos por momentos incompreensíveis, e a gente pergunta para Jesus e Jesus está lá, ó. Enquanto nós estávamos cantando, fala comigo, fala Senhor, o que nós cantamos? Sei que me falas através de um irmão, sei que me falas quando dobro os joelhos em oração, sei que me falas pela tua palavra. Tu falas comigo até quando? Sempre te ouço na tribulação, tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Mas, às vezes, parece que o consolo não vem. Parece que está tudo errado.
Parece que está tudo desmoronando. Parece que está tudo difícil. E o que fazer? E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, o terceiro ensinamento, me perdoe, o terceiro ensinamento é que o tempo de Jesus não é o nosso. Olha para o seu irmão e fala, o tempo de Jesus não é o nosso. Uma das primeiras mensagens que o pastor Leônidas pregou lá no Jardim São Francisco foi sobre o Cronos e o Kairos, logo quando ele chegou em 2016, certo? 2017, Cronos e Kairos. E a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: como a gente consegue conciliar o nosso tempo Cronos com o tempo Kairos de Deus? Como nós conseguimos conciliar o tempo de Jesus com o nosso tempo? Porque a palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia como 1000 anos. E assim, aí, como é que a gente entende isso? Porque para Maria, o desejo de Maria é que Jesus se teletransportasse de onde ele estava para o lugar onde Lázaro estava morto, estava doente. Mas não foi o que aconteceu. Jesus ainda demorou 2 dias para começar a ir. Tanto que quando Jesus chega na cidade de Betânia, a Bíblia vai dizer que já fazia quantos dias que Lázaro havia morrido? 4 dias que Lázaro havia morrido. Se ele demorou 2 dias aonde ele estava, supomos que 1 dia de viagem, para ir 3 dias. Mais 1 dia para o mensageiro ir, 4 dias. Estão acompanhando? Marta mandou um mensageiro, 1 dia para chegar até Jesus. Daí a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias. E se Jesus depois levou 1 dia para chegar até Betânia, então foram 4 dias. Olha só que negócio louco. Por quê? Quantos dias fazia que Lázaro tinha morrido? Isso quer dizer que quando o mensageiro saiu de lá, Lázaro tinha acabado de falecer. E olha só a resposta de Jesus: essa enfermidade não é para a morte. Que negócio louco. Que Deus que a gente serve. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele faz as coisas certas e Ele não perde o controle. Eu vou repetir enquanto eu viver. Enquanto nós estivermos aqui, por mais que pareça que esteja difícil, por mais que pareça que esteja complicado as situações e não tenha solução certa no momento adequado que a gente acha, eu quero te dizer que Ele ainda continua no controle. Por quê? Tudo que acontece, quarto ensinamento, tudo que acontece tem um propósito. Olha para o seu irmão, tudo que acontece tem um propósito. E qual que era o primeiro propósito do que Jesus estava fazendo? Versículo 4. Primeiro propósito: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. O primeiro propósito do milagre, o primeiro propósito das situações que você está enfrentando é para glorificar a Deus. E às vezes, olha só, essa aqui não tinha notado aqui não, desceu agora. Às vezes nós estamos demorando para receber as nossas bênçãos, porque enquanto nós estamos passando no momento da dificuldade, nós estamos demorando para glorificar a Deus. Ou seja, quanto mais eu demoro para glorificar e exaltar o nome do Senhor, mais demora o milagre de chegar nas nossas vidas. E muitas vezes, quando vem as situações difíceis, em vez de glorificarmos a Deus, o que nós fazemos? Murmuramos e reclamamos. Tudo que acontece, todas as situações, tem um propósito. E o propósito é para glorificar a Deus. Mas tem outro propósito. Olha só que lindo isso. Versículo 15. O segundo propósito. Volta no 14 para a gente entender. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para
que agora possais. Ou seja, Jesus não estava só trabalhando no coração de Marta, Maria e para ressuscitar Lázaro. Deus estava também, através das situações difíceis de outros, abençoando e alcançando os seus discípulos. E às vezes alguém da nossa família está passando por momentos difíceis, algo que a gente não entende, e Deus está trabalhando no nosso coração também. E Deus está fazendo coisas no nosso coração também, na nossa mente também. Porque Deus aproveita as coisas que parecem estar tudo fora de controle, para colocar tudo no prumo, tudo na ordem, tudo debaixo da sua poderosa e potente mão de Deus. Então, meu irmão, se você está passando por momentos difíceis, saiba de uma coisa: Deus, Ele está fazendo algo na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, dentro da igreja. Enquanto as coisas difíceis acontecem, o propósito de Deus, primeiro é para glorificar o nome dEle, e segundo, para alcançar outras pessoas. No caso aqui, alcançar os discípulos, para que eles pudessem crer. E às vezes você está passando por situações dentro da sua casa, para que o seu marido, para que o seu filho, para que a sua tia, o seu tio, para que os seus avós possam crer em que Jesus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está entendendo que a nossa missão sempre foi pessoas? A missão da igreja sempre foi pessoas. Amém? Vamos aprender mais um pouquinho. Versículo 21 e 22. Jesus vem para Betânia. E quando ele chegou a Betânia, Marta, ele vai ao encontro de Jesus. E olha o que Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22, mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te ajudará. Perceba que Marta está entre a decepção e a fé. Ela estava esperando uma coisa, que Jesus viesse na hora dela. Mas Jesus não veio, o irmão dela morreu. Ela estava decepcionada. Ela estava, aleluia, entre o passado e o futuro. Porque ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não havia morrido. E muitas vezes nós agimos assim. Nos decepcionamos com Deus, nos decepcionamos com Jesus, porque as coisas não aconteceram do nosso jeito. E a gente às vezes abandona a igreja, abandona os irmãos. E eu vou ser sincero para você, irmão, tenho vontade eu de mandar mensagem para algumas pessoas e falar assim: ei, Jesus não tem culpa dos seus problemas. Olha para o seu irmão e fala, já que eu não posso mandar mensagem, fala para ele: Jesus não tem culpa dos seus problemas. Não tem, meu irmão. Jesus não tem culpa do nosso problema, não. Ele é a solução dos nossos problemas. Ele é a solução da nossa vida. Ele é a solução da nossa casa. E não adianta decepcionarmos com Deus, com a igreja, com as pessoas, porque o nosso foco tem que ser no propósito. O nosso foco tem que ser no propósito. Vamos continuar, versículo 23. Aleluia. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. Versículo 24. E Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar lá na ressurreição no último dia. Agora, mas você viu que confusão que está na cabeça de Marta? Primeiro ela fala assim: eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus Ele vai fazer. E agora ela fala, Jesus disse: então tá, seu irmão vai ressuscitar. Daí agora ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar. Pode voltar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição lá no último dia. Você viu que coisa doida? Você já passou por isso, irmão? Eu já passei por isso. A gente quer e não quer, vai e não vai ao mesmo tempo. E às vezes a gente olha para nós e fica assim: que confusão.
E às vezes Deus fica pensando, mas o que esse cara quer que ele faz? O que esse cara quer que eu faço? Ele quer que eu vou para lá ou para cá? Ele quer que eu vou para frente ou para trás? Porque cada hora ele pede um negócio diferente. Às vezes nós precisamos nos posicionar de verdade e buscar sobre aquilo que nós nos posicionamos. Você sabe o que você quer? O que você quer? O cego de Jericó, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele na lata respondeu: eu quero ver de novo Jesus. Porque ele sabia o que ele queria. Mas às vezes a gente quer demais, quer tudo. Cuidado. Vamos para o versículo 33. Jesus manda Marta chamar Maria e Maria chega. E quando ela chega, ela vai para os pés de Jesus. E isso é interessante, isso é uma informação importante para você. Maria, irmã de Lázaro, aparece 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Pode pegar. Quando ela está com o vidro de alabastro, ela quebra, ela está onde? Nos pés de Jesus. As 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela vai aos pés de Jesus, porque é só nos pés de Jesus que nós teremos a nossa, aleluia, vitória em nome de Jesus. E olha só que o tamanho do Deus que a gente tem. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu-se. E perguntou-lhe Jesus: onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Outra informação, menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Mas Jesus não era Deus? E por que Jesus chorou? E quando ele olha para Maria, a Bíblia diz lá no versículo 33 que ele comoveu-se. E isso é muito lindo, meu irmão. Sabe por que é lindo? Quando Isaías profetizou sobre a vida de Jesus, qual que era o nome que ele profetizou? E a mulher dará à luz um filho, o seu nome será? Emanuel. Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Isso quer dizer o que, pastor? Que apesar do que passamos, temos um Deus que se importa. Que apesar de que estamos chorando aos pés de Jesus, temos um Jesus que chora conosco. Temos um Jesus que sofre conosco e que trata a nossa dor. Meus irmãos, eu não tenho a resposta por que os justos sofrem. Eu não tenho a resposta para te dar por que existe tanta desigualdade. Eu não tenho a resposta para te dar por que acontece tanta coisa ruim. Mas eu tenho a resposta chamada Jesus, que Ele está conosco. E isso nos dá a garantia que mesmo que esteja difícil, que mesmo que esteja complicado, mesmo que pareça que eu esteja sozinho, Deus está comigo. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele está contigo no seu trabalho. Deus, Ele está contigo na sua casa. Deus, Ele está contigo no seu emprego. Deus, Ele está contigo lá quando você está sozinha no quarto. Deus está contigo. Deus está comigo, Israel, quando eu estou nessa estrada, aquele sol lá fora, e eu dirigindo aquele carro sozinho. Deus está comigo. Deus está comigo quando as coisas estão difíceis e eu não vejo saída. Deus está comigo. Eu falei aqui, domingo eu acho, Jesus, Ele não está
Jesus ele não está interessado em explicar para nós algumas coisas. Deus não está interessado em explicar para você o motivo que você está passando isso. Ele quer que você entenda que Ele está contigo e isso já basta. O que ele falou para Paulo? Porque Paulo disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne, porque me incomoda, Senhor. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Vamos para o milagre. Versículo 39. Já estou encerrando. Jesus chegou diante onde Lázaro estava enterrado. E fez o quê? Determinou: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta. Olha a Marta oscilando de novo. Jesus já cheira mal, porque já foi 4 dias, Jesus. Vocês já pararam para perguntar por que foi 4 dias? O pastor sabe, o pastor não vale. Porque existia uma crença entre os judeus que o espírito ficava no corpo da pessoa depois que ele morresse durante 3 dias. Até o 3º dia, eles criam que o morto podia ressuscitar. Agora Jesus chega aonde? No 4º dia, para mostrar que por mais que vocês vão tentar não crer, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus que faz milagre. Eu sou o Deus que faz o que o homem não consegue fazer. Eu sou o Deus que explica o que a ciência não consegue explicar. Eu sou o Deus que explica o que a universidade não consegue dizer, ou o que os livros estão escritos tentando explicar algo. Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele chega no 4º dia, e a primeira coisa que Ele diz é: tirai a pedra. Mas aqui está a grande questão. Quem faz milagre? Jesus. Vou para vocês falar mais forte, para ficar bonitinho. Quem faz milagre? Jesus. Presta atenção na outra pergunta. E quem tira a pedra? Nós, fala. Nós. Quem faz milagre? E quem tira a pedra? Quem faz milagre? E quem tira a pedra? Meus irmãos, às vezes para o milagre acontecer na nossa vida, aleluia, as pedras precisam ser removidas por nós. Sabe aquela música? Tão bonitinha, né? Remove a minha pedra. Nananina, não. Porque a música está falando: Senhor, remove a minha pedra, me chama pelo nome. É isso? Remove a minha... Não. Jesus olha para nós cantando essa música e fala: não vou. Quem tira a pedra é você, abençoado. E às vezes, meus irmãos, as coisas estão cheirando mal na nossa vida, porque a gente não tira a pedra. As coisas estão fedendo, as coisas estão piorando, as coisas estão indo de mal a pior, porque a gente não tira a pedra. E Jesus já deu a ordem: ei filho, ei filha, tira a pedra. Você quer viver milagre? Você quer parar de fazer isso? Você quer parar? Você quer receber um milagre? Você quer receber aquilo? Ei, tira a pedra primeiro, filho. Tira a pedra primeiro, porque depois que você tirar a pedra, eu vou erguer as mãos, vou glorificar a meu Deus e vou fazer o milagre. Pedras precisam ser tiradas por nós, para que Jesus possa realizar milagres na nossa vida. A pedra do orgulho precisa ser tirada por nós. A pedra da soberba precisa ser tirada por nós.
A pedra da insensibilidade com a dor do próximo precisa ser tirada por nós. Aleluia. A pedra do pecado precisa ser tirada por nós. Aleluia. A pedra da indecisão precisa ser tirada por nós. A pedra da falta de fé precisa ser tirada por nós. Como assim, pastor? Falta de fé? Porque às vezes a gente reclama, Senhor, aumenta a minha fé. Mas o que a Bíblia diz para aumentar a fé? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você quer aumentar a fé? Se encha da Bíblia. Simples assim. Lê a Bíblia, meu irmão. Quer que a sua fé aumente? Lê a Bíblia, come a Bíblia, ora, busca, lê a Bíblia. Mas não tiramos a pedra. Pedras precisam ser tiradas das nossas vidas, para que os milagres aconteçam em nós. Aleluia. E quando a pedra foi tirada, Jesus, versículo 43 diz: e tendo dito essas palavras, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Só que tem responsabilidade antes. Diga comigo, responsabilidade antes e responsabilidade depois. A primeira responsabilidade de antes, tirar a pedra. A responsabilidade depois, versículo 44. Retirai as faixas dele. A responsabilidade de antes, para viver milagre. Tirar a pedra. Responsabilidade depois, de vivermos o milagre. Tirar as faixas e deixar seguir. Continuar seguindo, permanecendo na presença de Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Eu não sei se você está precisando tirar alguma pedra, mas se estiver precisando tirar alguma pedra, quero que você venha aqui na frente nessa noite. Nós vamos juntos aqui orar, para que Deus te dê força para você tirar essa pedra, meu irmão. Pastor, mas essa pedra é tão difícil de remover, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo parar de fazer aquilo, eu não consigo deixar isso, eu não consigo deixar aquilo. Eu quero te dizer nessa noite, venha num passo de fé e deixe essa pedra, tire essa pedra aqui no altar nessa noite, porque Jesus está aqui para fazer milagres. Eu quero que você venha sem medo. Nós vamos estar orando junto com você. Hoje é noite de tirar a pedra, hoje é noite de milagres acontecerem, hoje é noite de vivermos milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos viver milagres, Senhor, porque Tu és um Deus que faz milagres, Tu és um Deus que faz milagres, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar o Ministério de Intercessão, o pastor Leônidas, para estar orando pelo povo. Aleluia, pode vir, pastor Edmé, por gentileza. Aleluia, vem orar, nos ajudar a orar. Eu vou cantar uma canção.